Agradecemos aos inscritos, destacados em azul. Hoje, o Sinergia consegue estar praticamente em todo o país, de dimensões continentais, como é o nosso Brasil. Estamos praticamente dentro de um continente de informação ligado pela rede que o Sinergia se representa em todos os estados. Nós, alunos do programa de pós-graduação em Ciências Naturais, temos como coordenador do programa o professor doutor Sérgio Luiz Cardoso, aonde atuamos no programa interdisciplinar com as linhas de bioorgânica, linhas de pesquisa, de bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ensino de ciências e tecnologias de materiais. O curso de interdisciplinar trabalha com áreas de química, física, biologia, educação, agronomia e matemática. O nosso palestrante de hoje é o professor doutor Sérgio Luiz Cardoso, que é bacharel em Química, doutor em Ciência na área de Química Orgânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor da UENF desde 1997 e atua nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração universitária. Já foi coordenador do curso de licenciatura de Química, atualmente é coordenador do Núcleo de Apoio Pedagógico na APUENF e também coordenador do programa. O currículo do professor ainda é mais extenso, entretanto, destacamos de interesse momentâneo para essa palestra. Solicitamos que as informações que precisem ser passadas, que venham pelo bate-papo, que ao final será repassada ao palestrante. A lista de presença também será emitida no final, também pelo bate-papo, assim como será divulgado durante a palestra o link do PGCN, link do núcleo de Sinergia e das nossas redes sociais. Professor Sérgio, eu vou tirar a minha apresentação. A partir daí, agora o senhor pode ficar. A gente vai fechar a câmera e o áudio, mas estaremos aqui caso o senhor precise de algum apoio. Muito obrigado. Ok. Boa noite a todos. Eu vou colocar a apresentação, vou fazer uma apresentação mostrando um pouco do assunto, o porquê do assunto. No final, se vocês quiserem fazer perguntas, é que às vezes as pessoas no meio fazem pergunta, mas podem fazer no chat, eu fico atento, de repente, se eu olhar o chat e tiver alguma pergunta que seja essencialmente necessário responder, eu posso parar e responder ou iniciar um comentário. Afinal de contas, é muito mais divertido quando a gente faz um debate participativo do que uma voz só falando. Eu vou compartilhar aqui a tela da apresentação e vou começar aqui a falar um pouco com vocês sobre o que nós fazemos aqui. Então, aqui compartilhando, vou botar no modo apresentação. Olha, Marco, preparei até uma janelinha para você. Olha lá. Entendeu? Então, hoje a gente está continuando esse ciclo de seminários. Eu vou falar sobre um tema que é muito interessante para mim, né? Que é o tema que eu tenho trabalhado. Embora eu faça pesquisa em diversas áreas das ciências naturais, eu me envolvi com esse tema há uns anos atrás e vocês vão entender um pouco o porquê disso. Vou falar um pouco do processo de inclusão de pessoas com deficiência na educação básica. Normalmente eu faço esse seminário na educação superior, na educação básica. Existe uma relação forte entre, mas por que não educação superior, professor? Nós estamos numa universidade. Eu vou explicar um pouco sobre isso e também incluir aqui um pouquinho no tema o papel do NAP e o ENF. Qual é o nosso papel em relação a essa questão? Para começar, eu gosto aqui de apontar esse símbolozinho do Paulo Freire aqui em cima, né? A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Nós estamos numa sociedade que tende a massificar tudo. Todos somos iguais, nós todos temos direitos individuais, nós todos somos diferentes, com características diferentes, com vontades diferentes, desejos diferentes. Então, a diferença, às vezes, parece que é um desejo da sociedade de eliminar as diferenças. As diferenças são boas, elas têm que existir. O que não pode existir é direitos diferentes para as pessoas diferentes. E, nesse sentido, é muito importante a gente trabalhar
com os direitos que estão sendo, principalmente nos últimos 10 anos, né, direitos de gênero, direitos de raça, direitos de pessoas com deficiência. Então, isso tudo tem sido trabalhado, ele se origina há muitos anos, mas ele tem um auge aqui na Declaração Mundial sobre Educação para Todos, em 1990. Então, dentro da educação, já existia também a descriminalização de certos grupos, de indivíduos que não tinham acesso à educação. Então, a questão educacional, ela não é uma coisa nova da gente entender, mas as pessoas com deficiência não têm acesso. Não tinham acesso, até hoje, em determinados países, não têm acesso por gênero. As mulheres não podem frequentar certas escolas, certos cursos. Então, e é uma coisa recente. Desde 1990, a gente vê essa declaração mundial e os países signatários da ONU, eles são quase que obrigados, né? Se você quer se manter como signatário, você tem que seguir as diretrizes da ONU. Então, ela prega que o acesso educacional e a universalização da escolaridade básica para todos os indivíduos, independente de raça, idade, gênero, situação social, crença, religião, e aqui se inclui as pessoas com deficiência, que é o grupo mais recente que está sendo incluído, né, nesses direitos da educação. É uma coisa até que é um pouco complicada, nós vamos discutir isso, é uma coisa nova, entre aspas, para nós, né? A gente não estava muito preparado para isso, mas é extremamente necessária a inclusão desse importante grupo social. Tá? E também o rigor nas determinações para os grupos considerados minoritários, sabe? Não devem sofrer qualquer tipo de discriminação ao acesso às oportunidades educacionais. A partir daí vem uma série de ações, uma série de mudanças, uma série de leis, e no Brasil culmina em 2015 com a lei da pessoa com deficiência. Tá? Então, essa lei ela vem a garantir diversos direitos, e dentre esses direitos tem os direitos à educação, que são muito bem explicitados nessa lei. Eu não gosto muito de ficar discutindo lei, porque para mim é óbvio, uma sociedade desenvolvida não precisa de muita lei para dizer aquilo que nós temos que fazer, é quase que óbvio. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente crítico, eu até brinco, nós incluímos a Libras nas licenciaturas porque uma lei exigiu, em vez de uma universidade que deveria estar pensando em fazer essa inclusão, não só de Libras, como Braille, outras disciplinas importantes na formação de qualquer professor, e até hoje nós continuamos tendo só Libras. A novidade é que hoje eu conversei com a professora Bianca, estou fazendo uma proposta aí bem interessante da gente fazer tipo uma disciplina de Libras com encontros com pessoas surdas na prática, tornar isso mais prático, mais divertido, mais efetivo. Então, a universidade precisa se transformar também e não reclamar, né? Recebi, sou obrigado a fazer isso como uma coisa pesada, e sim pensar isso realmente é necessário. E não fazer da forma errada, fazer da forma mais agradável possível, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, a partir daí, eu venho com a escola é para todos, a inclusão é um direito do cidadão, né? Então, ela serve, eu vou falar um pouquinho agora sobre alguns pontos, e eu pergunto, as nossas escolas estão incluindo, passado aproximadamente já uns 10 anos do processo de inclusão das matrículas regulares, nós estamos realmente fazendo inclusão nas escolas, desde a educação infantil, da educação básica e educação superior? E aqui tem umas figurinhas que eu trago, que representavam. Quando eu comecei a trabalhar com inclusão, eu me deparei com essas figurinhas, achei que elas eram até legais. Aqui eu tenho a exclusão, né, onde está todo mundo fora e o verdinho dentro, a segregação, o grupo fora e o verdinho dentro, a integração, coloco aqui, mas continuo separando, e a inclusão, esses pontinhos coloridos, o verdinho. Eu falei, tem alguma coisa errada com essa figura. Por quê? Porque eu continuo destacando as diferenças aqui com essas cores. Todos os demais são verdes e essas cores aqui têm alguma coisa de diferença. Então, eu busquei uma figura para representar a inclusão, que é essa figura aqui. Cada estrela tem uma cor, todo mundo é diferente. Então, a gente, na inclusão, a gente mantém as diferenças individuais e não deve ficar destacando essas diferenças como se elas fossem. Óbvio que as pessoas têm características de cor do cabelo, tipo de cabelo, personalidade, e tem as pessoas com deficiência que estão incluídas nesse grupo. Então, eu escolhi esse símbolo aqui, que eu encontrei na internet, me apropriei, acho que é um símbolo livre, eu acho que é um símbolo bonito, que mostra que todos os indivíduos são diferentes. Então, eu eliminei esse símbolo aqui da inclusão,
que mantêm esses círculozinhos verdes e destacam os vermelhos, os azuis no meio dos verdes, e prefiro este símbolo aqui sim, que trata dos direitos de cada indivíduo. Todos nós somos diferentes, e dentre essas diferenças estão as pessoas com deficiência, e uma pessoa com deficiência é diferente da outra. Então, muita gente, existem os grupos de afinidade que vão se formando, mas uma pessoa com deficiência visual é diferente, tem característica diferente das outras. Então, a deficiência visual não faz o indivíduo, ela é mais uma característica que pertence àquele indivíduo, dentre outras características também. Então, o que é a inclusão, na verdade? Então, os conceitos modernos de inclusão, que estão em contraponto aqui no slide aos conceitos de integração, antes a gente pensava, os sujeitos precisam ser incluídos, precisam ser integrados, como se fosse uma necessidade deles. Não, a integração é um direito de todos. Então, a inclusão ela trabalha com o direito, não com a necessidade. Precisa, não, é direito, tem que ser feito. A integração trabalhava com mudança e adaptação dos sujeitos que eram integrados. Você tem que se adequar à nossa regra. Nós queremos fazer assim, para você ser incluído, você tem que seguir as regras. A inclusão agora, ela obriga uma mudança no sistema. O sistema tem que mudar para incluir, e não mais os sujeitos têm que se adaptar a sistemas que não são preparados ou apropriados para a inclusão desses sujeitos. Então, é necessária uma mudança completa do sistema para que ocorra a inclusão. E, antigamente, a integração vinha com benefício para os sujeitos, e hoje a inclusão é um benefício para todos. Eu sempre falo, a gente aprende com as diferenças, está aqui do Paulo Freire, né? A gente aprende com as diferenças e não com as igualdades. É importante enxergar os diferentes, é importante ver a existência. Aí a gente pergunta, quantas pessoas com deficiência estudaram nas suas turmas da escola? Onde elas estão? Quem elas são? Então, parece que inexistem. Então, a sociedade, às vezes, esconde as coisas, dificulta, e quando a gente se torna adulto, a gente amplifica isso. A criança não. A criança vai lá brincar com a pessoa surda, com a pessoa com deficiência visual. Então, a inclusão, ela requer uma educação de qualidade para todos. E, para isso, é preciso muito trabalho. E, de acordo com a minha previsão, não é essa geração nem a próxima, é um processo que vai durar 20 anos até chegar a um nível razoável de inclusão. É um processo complexo. A formação de professores, eu vou falar um pouquinho, a preparação da sociedade, a preparação das pessoas com deficiência, que também precisam estar preparadas para serem incluídas. Então, é um processo bacana, mas bem complexo. Eu digo sim que a minha geração de professor, menos de 20% está preparado para trabalhar com a inclusão. Os alunos que nós estamos formando agora, essas turmas que estão surgindo nos últimos 5 anos, vamos dizer que elas vão estar 50% preparadas. Se tudo der certo, os alunos desses alunos vão estar 75% preparadas, e daqui a uns 20 anos, talvez nós tenhamos uma inclusão efetiva. Se não houver retrocesso no processo com as mudanças, é mais cômodo tirar todo mundo e voltar para trás, porque realmente é difícil lidar com um aluno com deficiência na sua sala quando nós não temos preparação nem do professor, nem da estrutura da sociedade. Nós fazemos calçados, mas esquecemos dos sinais sonoros, das guias, de outras necessidades. Então, todo mundo faz muito de enfeite e acaba não efetivando. Então, eu, quando decidi trabalhar com isso, eu falei, olha, pode não ter calçada, pode não ter ônibus, mas é preciso ter o curso, é preciso ter a universidade precisa começar a receber esses alunos. Como eles vão chegar aqui? A prefeitura teria que criar condições para chegar, e aqui dentro condições para receber, não só na estrutura física, mas na estrutura pedagógica. Então, daí veio a ideia, né, motivada por vários aspectos, de se criar uma estrutura pedagógica. Em 2015, né, o meu aluno de mestrado, acho que foi o primeiro, quando eu retornei à pós-graduação, eu estive ausente da pós-graduação há alguns anos, enquanto eu me dedicava à administração da universidade, me procurou com esse tema, e nós já estávamos começando a receber alunos na universidade. Muita gente fala, vão chegar as pessoas com deficiência, com a inclusão. Então, ele defendeu aqui o ensino de Química, Física e Matemática para alunos com deficiência auditiva, e a adequação da utilização da língua brasileira de sinais, Libras, para a conceituação científica apropriada. Nessa época, nós tínhamos uma percepção, como nós vamos ensinar Química, Física, Matemática com Libras, se não existem sinais, os sinais são criados
localmente, era muito difícil e estava bem complicado. Não tinha sinal para átomo, não tinha sinal para partícula. Então, como que a gente vai usar a língua brasileira de sinais se eu não tenho os sinais? Eles teriam que ser criados. Ora, já tivemos um avanço razoável em Libras, né? Estamos avançando cada vez mais, temos aqueles bonequinhos, depois eu posso até falar um pouquinho sobre o VLibras e o Rentalk, que tem os seus problemas, né? O governo disponibilizou aquele VLibras, mas tem alguns erros, a gente pode conversar também sobre isso, o Núcleo faz pesquisa nessa linha. Depois, em 2019, como eu já estava com o Núcleo, já estava envolvido, eu orientei a Larissa Ferreira Manhãs, trabalhando com desenvolvimento e avaliação de recursos didáticos inclusivos para a mediação do ensino de ciências em ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Já em 2019, antes da pandemia, eu já trabalhava com esses ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. É necessário uma migração gradual, nem tudo virtual, nem tudo presencial. Os dois sistemas se complementam se forem trabalhados da maneira correta. E orientei a Mariana, e a gente percebe hoje que os próprios ambientes da internet ainda não estão preparados para a acessibilidade. Estão começando agora a arranhar. Então, como que a gente faria um ambiente acessível? Como uma pessoa com deficiência pode acessar um curso virtual, navegar pela internet? A Mariana fez um trabalho que deu início, a gente tem que dar continuidade, mas, por enquanto, é uma área que ainda está um pouco parada, porque tem outras áreas prioritárias, principalmente o ensino presencial também, que tem que ser resolvido. Em 2019 também, a Mariana Matos Manhãs, eu estou citando só os meus orientandos aqui, que trabalharam diretamente nessa área, trabalhou com a influência de diferentes recursos didáticos no processo de ensino, aprendizagem e avaliação em ciências de alunos com TEA. Eu trabalho com ciências porque eu sou professor pesquisador do PGCN, Ciências Naturais. É uma área empolgante entender como que nós vamos trabalhar o ensino de ciências para pessoas com deficiência. Porque a gente requer muita questão de visualização, fórmula, cálculo. Como que a gente vai fazer isso? Né? Então, a gente está habituado a ver muitas disciplinas que são de leitura das áreas humanas, das áreas pedagógicas, sendo escolhidas por pessoas com deficiência, porque elas estão muito mais preparadas em relação a textos, tradução de textos, mas as ciências elas encontram uma enorme barreira para que a gente possa fazer esse ensino-aprendizagem efetiva, mas nós já vamos avançar. A Mariana descobriu, a gente, no trabalho da Mariana, percebeu com um grupo que a gente trabalhou de alunos dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Ela trabalhou tanto com textos, mas com jogos, com vídeos e atividades lúdicas e paródia, e percebeu que todos os instrumentos juntos eles vão surtir efeito. A gente não exclui nenhum instrumento, nenhum objeto que pode ser usado no processo de ensino-aprendizagem. E também descobrimos que, se trabalhados desde o ensino fundamental dos anos iniciais, os alunos com TEA conseguem, sim, usar, inclusive, os instrumentos convencionais como uma prova escrita. Eles não gostam, mas eles fazem e vão ter o mesmo resultado que eles obtêm com provas alternativas. Então, eu sempre defendo usar todos os objetos possíveis que você possa usar, tanto para ensinar quanto para avaliar, que é uma outra questão, né? Na avaliação, a gente faz a prova, é muito mais prático. A gente não costuma avaliar por jogo, por atividade lúdica, por outro tipo de avaliação. A gente mantém aquela avaliação por prova há anos. A Mariana está aqui com a gente, a Mariana retornou para o doutorado, e nós vamos expandir toda a base do trabalho da Mariana com as escolas do município de Campos, onde já temos matrículas com TEA, então nós já mapeamos, a Mariana já mapeou onde estão esses alunos, e vamos trabalhar com a formação do professor, o desenvolvimento de material e aplicação, e vamos verificar o impacto desse material tanto nos alunos com TEA, que é o transtorno do espectro autista, para quem não sabe, eu não falei anteriormente, né, é a sigla, quanto para os alunos sem deficiência aparente. Então, eu sempre digo que quem vai mais se beneficiar com os novos materiais, as novas tecnologias, são os alunos sem deficiência, que também vão passar a usar sentidos que eles não usavam, por exemplo, como o tato. A gente não usa o tato para aprender, por quê? Porque a gente privilegia os outros sentidos. Mas quando eu preparo um material que inclui o tato para incluir os alunos com deficiência visual, por exemplo, a gente pode ter um impacto bem grande, agregando mais um sentido
no processo de ensino-aprendizagem de alunos sem deficiência aparente. Então, vocês percebam que eu uso o termo alunos sem deficiência aparente, porque, no meu conceito, todos nós temos um nível de deficiência em algum ponto. E eu não encaro a palavra deficiência somente a deficiência permanente. Nós temos as deficiências temporárias. Tudo aquilo que afeta o processo cognitivo momentaneamente ou permanentemente é uma deficiência. Então, uma depressão, ela pode, no meu conceito, né? Não é um conceito, é um conceito pedagógico de deficiência, não um conceito médico. É aquilo que afeta, para mim, em algum momento, o processo de ensino-aprendizagem. Então, uma depressão, uma bulimia, uma condição socioeconômica, ela vai afetar, gerando uma dificuldade de aprendizagem em algum momento. E isso é tratado, do meu ponto de vista, junto com qualquer outro tipo de deficiência, porque a gente também tem que ficar atento a esse tipo de prejuízo momentâneo. Ela pode se tornar permanente, porque se uma depressão, por exemplo, não for tratada, ela vai afetar o desenvolvimento desse aluno. Então, eu no núcleo, eu sempre falo, olha, a gente tem as deficiências clássicas e essas que são temporárias, entre aspas, não me entendam mal, porque muita gente fala, mas isso não é deficiência. Eu não estou lidando com a definição das deficiências nesse sentido somente, também estou lidando com o sentido de tudo aquilo que atrapalha o processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, aqui, eu comecei com a educação superior, depois eu vou afunilar para a educação básica, para a gente entender um pouco o processo. No censo da educação superior, nós temos o último censo de 2019, já estão sendo coletados dados, já faz alguns anos, eu já estou trabalhando com um projetinho agora que eu quero ver esse avanço, tanto na educação superior quanto na educação básica, em relação a essas matrículas, e então a deficiência, transtorno global de desenvolvimento ou altas habilidades de dotação são colocados como matrículas especiais, que podem estar na educação regular, matrículas regulares, ou ainda em escolas especiais. Ainda existem algumas exceções, embora a lei diga que todos deveriam estar na matrícula regular. Então, qualquer aluno que tenha impedimento a longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, que, em razão dessas deficiências, interação com diversas barreiras, vão obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas. Então, quando a gente lida assim, mas o cadeirante vai ter essas barreiras. Então, mas o cadeirante, por que ele não aprende se a deficiência é motora? Porque ele vai ter uma série de barreiras que vão obstruir essa participação efetiva e plena desse cadeirante. Então, muita gente diferencia, mas o cadeirante tem menos problema do que a pessoa com deficiência auditiva. Não necessariamente. Então, a gente aprende a ver o indivíduo e não esses conceitos preliminares que nós fomos acostumados a receber. Então, aqui, altas habilidades, autismo, baixa visão, o censo de educação, ele caracteriza todas as matrículas e subdivide nesses tipos de deficiência e classificação. Agora, a gente tem, mesmo embora tenha o autismo, ele ainda continua separando a síndrome de Asperger e a transtorno desintegrativo da infância, que agora já fazem parte do transtorno do espectro autista, mas ele ainda separa um pouco aqui para uma caracterização um pouquinho mais profunda. Mas esses três já são considerados no espectro autista, mas o censo continua separando, não sei como que vai seguir daqui para frente, porque dentro do autismo você tem o espectro, e o espectro são características. A Asperger está ligado à questão social, né? Daquela questão de você ter dificuldade de convivência e relacionamentos sociais, né? Diferente dos outros. Então, aqui, com essas classificações, e a lei da pessoa com deficiência também define as deficiências. Então, um aluno que se declara uma pessoa com deficiência para concorrer com cota, ele tem que se encaixar, por exemplo, na baixa visão, ou na deficiência física, ou na deficiência visual, de acordo com o que já está definido na lei. Tá? Então, não é assim, eu uso aparelho, mas eu uso aparelho, eu tenho uma perda auditiva acima de 71 decibéis, eu tenho uma perda de visão total ou parcial. Então, tudo isso hoje já está bem regrado e já dá para definir um pouco. Mas, do meu ponto de vista, em termos de auxílio pedagógico, todo mundo que apresentar uma dificuldade, ele vai ser muito bem-vindo
à UNAP para a gente fazer esse trabalho, embora o grupo prioritário seja esse grupo que apresente essa deficiência mais bem classificada. Afinal de contas, nós somos professores de todos. Então, aqui nesse censo, nós já observamos aqui a evolução das matrículas. Ora, houve uma evolução desde 2009 a 2017? Houve uma evolução? Houve sim. Nós tínhamos 20 mil, agora temos 38 mil. Nossa, esse número é grande ou pequeno? Óbvio que eu tenho que ver qual é a parcela da população e idade de estudar em ensino superior para verificar se esses 38 mil, quanto esses 38 mil representam da parcela, por exemplo, entre 17, 16 a 30 anos, que seria a idade clássica de você frequentar um número superior. Então, a gente não pode olhar esses gráficos absolutos, mas a gente nota que houve um aumento, né, das matrículas, está aumentando, estão sendo incluídos. Quanto essa inclusão é em relação à parcela total, é que precisa ser vista mais profundamente. Então, nesse censo da educação superior, a gente percebe aqui, mas quais são os tipos mais críticos? Então, aqui, nós tivemos 50.683 matrículas de graduação no censo de 19, que representa 0,6% do total de matrículas. Pela minha experiência, o total de alunos da educação básica em relação às matrículas é de torno de 3,2%. Então, peraí, já tem uma diferença aqui dos 3,2% da educação básica para 0,6% que chegam à educação superior. Então, já tem uma diferença, uma defasagem, a gente vai ver que como é que é essa chegada no ensino superior. E as deficiências mais clássicas, a física com 32,3%, baixa visão 27,4% e a deficiência auditiva com 13% desse total de matrículas, de acordo com o censo de 2019. Então, no ensino superior, a gente já percebe aqui que há quase que uma diminuição daqueles tipos de deficiência mais complexos para se trabalhar na educação básica e que chegam no ensino superior às deficiências que são mais, entre aspas, né, não me entendam de forma errada, mais bem trabalhadas, que as pessoas conseguem trabalhar melhor. A deficiência física, por exemplo, o que eu tenho que atender? Então, pensa-se muito na acessibilidade física, mas eu também tenho que me preocupar com a acessibilidade pedagógica da pessoa com deficiência física, que nem toda deficiência física é cadeirante. Às vezes eu tenho uma pessoa que não tem movimento nenhum, e como que ela vai acessar, vai escrever? Então, tudo isso também tem que ser visto. A baixa visão, aumenta o texto, tem várias técnicas, e a deficiência auditiva, que tem avançado bastante no nível superior, porque foi a primeira. Afinal de contas, todo mundo resolveu incluir Libras na formação dos professores, só que esqueceram de incluir Braille, né? Que é o que vai se trabalhar principalmente com o pessoal com deficiência visual. Aqui, por tipo de deficiência, a gente nota aqui uma evolução também das matrículas. Eu separei aqui do censo de 17, 18 e 19, para a gente ver o que está subindo, o que está descendo, e nota-se que realmente aqui, de 2017 para 2018, houve já um aumento da intelectual, e 18 para 19 um aumento. Então, a deficiência intelectual está aumentando a inclusão, enquanto a seguir houve uma queda de inclusão de 2018 para 2019. E aqui a gente nota também que da superdotação, que é outra coisa, mas ela está no grupo, tá, superdotada é uma pessoa que tem essas barreiras, porque ela está na quarta série, mas deveria estar já quase formando no nível superior. Então, a superdotação também entra aqui, houve uma queda na superdotação desse período de 18 e 19. A deficiência múltipla também, que é mais de um tipo de deficiência, a gente deve entender que a deficiência múltipla não é uma soma de duas deficiências, ele tem duas deficiências que apresentam problemas, além das duas, os problemas integrados dessas duas deficiências, que é um pouco, não é só juntar esses dois tipos de aluno, né? Então, tem algumas questões que a gente nota que nós temos um aumento das matrículas nesses dois ciclos. Eu coloquei só 3 anos aqui para comparar, eu estou agora voltando desde 2013 para fazer um trabalho mais profundo. Isso aqui é Brasil, e eu vou fixar o trabalho na região Sudeste e no Norte Fluminense, Norte e Noroeste, nossa região, para a gente ver como é que a gente está em relação ao futuro, né? Como a gente está na inclusão da educação superior
e como a gente vai estar daqui a alguns anos com a educação básica, quando eles começarem a chegar de forma mais massificada no ensino superior. O autismo, por exemplo, a gente nota aqui que houve uma queda. Então, a educação superior, ela está aí, ela já tem alunos chegando, já tem o número, mas como é que fica isso em relação à educação básica? Então, quando você olha o número da educação básica, você se assusta. Você tem 38 mil, mais ou menos, alunos na educação superior, enquanto esse gráfico aqui mostra que eu tenho 526.326 alunos matriculados em 2020, nos anos iniciais, em matrícula especial com deficiência. Então, vamos reparar, se esses alunos todos chegarem ao nível superior, eu teria 526 alunos chegando ao nível superior em algum momento, quando eles concluíssem o nível médio. Olhando agora nos anos finais das matrículas totais especiais, eu tenho 385. Vamos olhar agora, vamos imaginar que o número de pessoas com deficiência seja quase uma porcentagem constante na sociedade, então eu teria que ter um número evoluindo. Quando eu olho aqui as pessoas no nível médio, esse número cai para 148 mil, né, de matrículas. E aí tem a EJA, as pessoas já com idade mais avançada no ensino médio, e também tem um número aqui em torno de 110 mil. Quando chega no ensino superior, desculpa, a educação no ensino médio, há uma queda, esse azulzinho aqui, eu vou abrir isso aqui, há uma queda bem grande do número de matrículas. Então, eu noto que já existe uma dificuldade de chegada dos alunos no nível médio. Onde estão esses alunos? Então, aqui esse slide aqui tem um errinho aqui, desculpem, ele mostra já a inclusão em termos, quantas matrículas estão em classes regulares e quantos alunos ainda estão naquela sala exclusiva. A gente vê que existe quase que 90% já de inclusão nas classes regulares, que é isso que determina a lei, e alguns alunos que são os alunos mais difíceis de serem trabalhados ainda estão em classes exclusivamente para pessoas com deficiência. Mas olha aqui, eu tenho uma escola, tenho um aluno com deficiência, ele deveria estar em sala, mas o professor manda ele lá para a sala do atendimento pedagógico, ele não está incluído, gente. Então, isso aqui também é uma fantasia, às vezes, a gente coloca o aluno em sala, será que o professor está conseguindo mantê-lo em sala, ou estão mandando ele para aprender na sala de apoio, né? Então, é uma questão a ser discutida, e aqui é incluído em classe comum, né? A mesma coisa, que só separado com atendimento especializado, né? Que frequentam nas escolas que têm atendimento educacional especializado. Então, a gente tem aqui esse verdinho aqui de baixo, que tem escolas que eles estão incluídos e a escola tem um atendimento especializado. O azulzinho de cima, eles estão incluídos, as escolas não têm atendimento especializado. Então, aqui, pelo menos, eu tenho aqui em torno de 40% das escolas, os alunos têm um auxílio desses atendimentos especializados, o que não é para retirar de sala, o atendimento especializado não foi feito. Manda o aluno lá para o atendimento especializado aprender, não é esse o objetivo. Ele é um apoio, um contraturno, mas tem escolas que usam basicamente o atendimento especializado para substituir o atendimento regular. E olhando aqui, tem 50% das matrículas que não tem nenhum atendimento especializado. Só o professor tem que dar conta dessas matrículas. Então, você imagina um professor que não teve formação para atuar na educação especial, como que ele está em 50% dessas matrículas. E aqui, em torno de 7% a 10% de matrículas atualmente em turmas especificamente em classes especiais específicas, tá? Então, aí já não são os incluídos na educação, estão na matrícula especial, mas não estão incluídos diretamente na matrícula especial. E aqui o número de matrículas com deficiência, transtornos globais nas redes distribuídas. Vocês conseguem enxergar onde está o pepino? Gente, a maioria dos alunos com deficiência estão nos anos iniciais e finais. Não estão nas universidades, então não estão no nível médio. Então, o problema básico é que eu tenho 390 mil aqui nas escolas estaduais, principalmente as estaduais que têm matrículas na educação básica em nível dos anos iniciais e finais do fundamental, mas aqui o município está com 675. Então,
os municípios são os locais onde o problema é muito mais acentuado, porque o problema das matrículas realmente está relacionado à permanência dos alunos nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Então, os municípios têm que receber apoio, têm que ter formação especializada. Não adianta formar nos grandes municípios, porque tem que se formar agora uma rede municipal para tentar melhorar a educação nesses níveis, para que eles possam ir para os níveis de educação no nível médio e superior. Então, do meu ponto de vista, isso fez eu mudar um pouco. Eu comecei aqui trabalhando com a preocupação dos alunos que iam chegar na universidade e percebi que, se nada for feito em relação à educação básica e à formação adequada e preparação desses alunos, eles vão continuar chegando em conta-gotas e não em massa, como eles deveriam estar chegando. Se chegarem em massa e nós também não estivermos preparados, imagina, a gente não está preparado nem para atender conta-gotas, quanto mais para massa. Talvez, se chegar em massa, as pessoas passem a se mexer mais. Porque, só um caso, deixa para lá, empurra o aluno, aprova o aluno, aí ele vai desistir. Então, esses desestímulos continuam existindo, porque você não tem uma massificação de casos de alunos com deficiência chegando ao nível superior. E aí eu movi toda a minha ação, embora eu tenha atividades aqui na UENF, mas eu estou movendo toda a minha ação para atuar, basicamente, mais fortemente na educação básica, principalmente nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Aqui tem outro slide, aqui já mostra que, né, se as escolas têm internet no censo e algum recurso de acessibilidade, qualquer um, seja rampa, seja porta larga, colocaram tudo junto aqui, então você tem os percentuais, e as municipais têm 52,1% de tem algum recurso, né? E aí não está separado qual recurso é. Tem rampa, então tem recurso. É mais aquelas estatísticas que não ajudam muito, e a gente tem que entrar nos microdados para abrir essas estatísticas e ver se ela tem uma definição um pouco mais clara. Tem vários comentários aqui. Eu acho legal porque as pessoas acham que não é um problema simples. É muito legal, legalzinho, está trabalhando, está ajudando. É um problema extremamente complexo que exige muito trabalho, muita vontade e das duas partes, também dos alunos com deficiência. Eles precisam compreender que o sistema não vai mudar da noite para o dia, mas as pessoas que têm a responsabilidade também precisam ver o quanto elas conseguem avançar de um ano para o outro, pelo menos. Então, qual é a relação entre inclusão do ensino superior e inclusão na educação básica, né? Então, assim, a gente tem na educação superior aqui 50 mil, 3,9% do total de matrícula de educação básica é 1.246.000, 96 do total. Então, digamos que dos 100% de matrículas especiais, 96,1% das matrículas estão na educação básica, 3,9% estão na educação superior. Então, obviamente, eu tenho muito mais trabalho a ser feito na educação básica do que na superior. Se isso aqui avançasse, imagina que esse aluno daqui a 10 anos, 15 anos, todos conseguiram chegar no ensino superior. Então, digamos que eu continuasse tendo 1.246.000 matrículas e tenho mais 1 milhão de matrículas aqui no nível superior na transição. Isso não vai acontecer tão cedo, porque, do ponto de vista dos meus trabalhos, todos esses alunos estão encalhados nos anos iniciais do fundamental e não vão chegar ao nível superior se não houver uma intervenção. Então, aqui da matrícula básica, agora eu separei aqui onde eles estão. Então, se a gente notar aqui onde eles estão de todas as matrículas, a educação infantil tem 8,7%, 43% nos anos iniciais do fundamental, 28% nos anos finais, 10% no médio e 10% no EJA. Então, eu tenho 71% das matrículas de pessoas com deficiência no ensino fundamental e já começo a notar que dali não saem, dali não são tirados, mesmo com há um estímulo à desistência, à não continuidade dos estudos pelas dificuldades que se apresentam. Então, a gente já vê quantos vão chegar. 10% chegam ao nível médio, 3,9% vão chegar ao nível superior. Então, é assustador, mas se houver uma reversão, vai ser mais assustador ainda, se a gente não estiver preparado para receber 1 milhão de alunos nas universidades em cursos de nível superior
quando a inclusão realmente começar a ser efetiva, caso continuemos a fazer trabalhos que contribuam para isso, e isso é a médio, longo prazo, não é a curto prazo, não há como ser a curto prazo. Então, tem uma geração aqui que parte dela ainda nós vamos conseguir aproveitar, digamos, se a gente aumentar de 3,9%, se a gente aumentar no nível médio para 20%, já vai ser um grande avanço. Então, nós vamos ter que acompanhar as evoluções reais, né, que não são, empurra o aluno, não. A gente tem que trabalhar as pessoas com deficiência de maneira séria, tem que ser feito, verificar se houve a evolução pedagógica, e trabalhar para formar os profissionais também com deficiência que sejam respeitados no mercado e não sejam colocados numa mesa, num canto, para fingir ou atingir uma cota. A gente quer realmente dar uma formação qualificada e uma atuação profissional real a essas pessoas com deficiência, não fingir que a gente está educando. Isso é um desfavor tanto do professor quanto para a sociedade e para a pessoa com deficiência. Então, eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco dura nesse discurso, mas eu acho que, já que é para fazer inclusão, vamos fazer a melhor inclusão que a gente consegue fazer, porque isso é a melhor forma de respeito que a gente pode ter. Embora a gente brinque, eu brinco um pouco, aluno com deficiência é um aluno como outro qualquer, ele quer passar. Então, a gente, às vezes, até brinca. E às vezes, ele até vai usar a própria deficiência, como o outro aluno usa um monte de desculpa. Isso é normal, é um adolescente, é um aluno. Então, existe também isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse processo. Mas o coitado, não existe coitado na história. A gente tem que dar as oportunidades e chances, e existem pessoas. E as pessoas vão ter momentos que elas estão mais bem preparadas e menos preparadas, e vão ter que aceitar se as avaliações e os processos de ensino-aprendizagem estiverem equalizados para você dar essa continuidade. E aqui o número das matrículas na educação especial básica, eu trouxe agora, aqui já do censo do MEC 2020, na região sudeste, né, que eu comecei já a funilar para ver qual é o tamanho do Rio de Janeiro e de Campos. Né? Então, vamos dizer aqui que aqui incluem esses dados, que eles fazem um pouquinho diferente a classificação do que no ensino superior. Eles classificam as matrículas especiais em 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subcategorias. Na região sudeste, por exemplo, eu tenho 624 matrículas, 3,2% na educação básica. Então, ela representa, do total de matrículas do país, 3,2%. Na educação especial. Nós temos no país inteiro 19.428 matrículas. Né? Eu tenho que rever esse dado, 624, estou achando baixo, mas no Rio de Janeiro, 3 milhões, né, no estado do Rio. Desculpa, matrículas totais, matrículas especiais. Desculpa, é isso mesmo. Então, eu noto aqui que eu tenho em torno de 3%, 2,5%, que é um número que parece que caracteriza um número típico das matrículas especiais e da população. Eu estou esperando o censo novo do IBGE para a gente poder ver o censo da população como um todo. E o IBGE tem uns probleminhas na forma de apurar isso com as deficiências, que ele considera quem usa óculos, ele acaba entrando com deficiência e não é nem classificado. Com a legislação nova, pode ser que o IBGE mude a sua coleta de dados e a gente tenha dados com muito mais qualidade para essa avaliação. E olhando aqui Rio de Janeiro, 32 mil. Campos. Então, quantos alunos com deficiência na educação básica eu tenho em Campos? 2.565, 2,10% de todas as matrículas especiais. Então a gente teria que trabalhar, né, professor, na educação básica com 2.565 alunos. Será que a gente consegue trabalhar bem nas escolas do município com esses 2.565? Onde eles estão? Quem eles são? Que tipo de deficiência eles apresentam? Então, aqui eu botei só Campos. A ideia é ampliar um pouco essa minha coleta de dados, porque eu trabalho com análise de microdados do INEP. Existe uma planilha fantástica, existem programas fantásticos para você fazer um monte de análise de dados, mas é trabalhoso. Você tem que sentar, pegar os microdados, ir classificando, e eu estou um pouquinho sem tempo para isso. E vou ver se tem uma aluna que pediu para fazer TCC comigo, eu vou pedir, de repente, para ela fazer parte dessa análise para me ajudar um pouco a coletar esses dados. Então, aqui agora eu já separei de, novamente, Sudeste, Rio e Campos. Vamos destacar aqui em Campos, que é o caso da nossa cidade, a cidade onde a UEMP está. Do total de matrículas, eu vou ter aqui
Total de matrículas em relação ao Sudeste é 3,38%, matrículas especiais 2,10%, e aqui separei já. Olha, onde está o grosso de alunos? Então, eu tenho 172 alunos com baixa visão, 45 alunos com cegueira, 112 com deficiência auditiva, 334 física, 1.568 com deficiência intelectual e 35 com surdez. E aqui depois vem a surdo-cegueira, múltipla e autismo. Eu botei em vermelho aqui o grosso das matrículas, tanto na região Sudeste, na classificação da educação básica, está na deficiência intelectual e no autismo. Embora eu tenha todos os outros tipos de deficiência presentes que devem ser trabalhados, existe um grupo massificado aqui, um grupo grande, que requer uma especial atenção, porque esse grupo é o mais difícil de ser trabalhado em várias vertentes, porque a gente já tem Libras, tem Braille, tem leitor de texto, tem jogo, tem não sei o quê. Então, a gente agora está focando também, por isso que a Mariana está trabalhando comigo, porque é muito importante a gente trabalhar com processos diferenciados ou processos de materiais que possam auxiliar no ensino e aprendizagem, principalmente desse grupo com deficiência intelectual e classificado no autismo, tá? Embora, no meu ponto de vista, todos os materiais, eles procuram atender de maneira diferente, né? Eu faço para o mesmo assunto 10 tipos de materiais e cada aluno consegue se adaptar melhor a um ou outro tipo de material. Mas não é assustador em números. Eu tenho 610 pessoas com autismo matriculados nas escolas de campus. Onde estão? A Mariana já localizou as escolas, já localizou os professores. Então, a gente já começa uma ação de capacitação desses professores, proposta de materiais, acoplando a extensão com a pesquisa e o ensino. Então, é tudo que a UENF veio fazer aqui, né? A Mariana faz um doutorado, vai aprender a fazer pesquisa e aplicar sua pesquisa diretamente na educação, vai auxiliar a capacitação na formação continuada dos professores da rede municipal. O Marco Antônio e a Mariana estão em parceria, porque o Marco Antônio trabalha com tecnologias digitais para o ensino e também vai tentar começar agora a trabalhar com a aplicação dessas tecnologias para inclusão. Então, os cursos que vão ser dados para esses professores são os cursos desde TDIC, né, Tecnologia Digitais da Informação e Comunicação, e a Mariana também vai trabalhar a preparação de materiais específicos. Nesse caso, o material não é específico para a TEA, é um material que leva em consideração os alunos que têm deficiência intelectual e autismo, mas são materiais que vão ser usados com todos os alunos das turmas, tá? Então, isso vai ser uma experiência muito legal, e o Marco vai trabalhar com a questão de como o professor do município, né, da educação fundamental, ele se apropria da tecnologia digitais da informação e comunicação para a sua sequência didática, para a conceituação. Ele consegue usar essas tecnologias para passar o conceito e consegue usar essas tecnologias de maneira inclusiva, ou a gente simplesmente brinca de fazer vídeo e finge que está tudo indo. Tá? É um processo muito legal, mas bem complexo. E a evolução, isso aqui é um trabalho que eu fiz lá em 2015, quando eu estava orientando o Luiz Eduardo, e mostrando aqui onde estão os alunos, anos finais, anos iniciais do ensino fundamental encalhados, que é o grupo todo aqui mostrando que há um encalhamento das matrículas especiais dos anos iniciais, que não avançam para os finais, nem para o médio, muito menos para o superior. Então, se não houver uma solução para isso, e agora eu vou atualizar esse meu gráfico aqui também, de 2015 para 2020, que nós já temos o censo, e vou ter um panorama melhor do que aconteceu ao longo desses anos. Então, eu posso notar que 2010, 11, 12, 13, 14, 15, foi quase que mantido o mesmo número, e aqui também. Então, não houve avanço. Esse grupo de 2010 aqui, do azulzinho, do primeiro ano, que é 2010 aqui, ele já deveria ter avançado, porque os anos finais, se eu pego todo esse número de alunos que estavam em 2010, se eles tiverem, sim, avançado para o final, eu teria um pico similar, ou um pico maior. Eu noto que aqui, em 2010, 11, 12, 13, 14, vamos dizer que ele tenha demorado
até 2015 para ir para o ensino, os anos finais, olha o tamanho aqui, menos de 250, menos de 50, menos de 1.000, menos de 25% dos alunos de 2010 estavam presentes em 2015, nos anos finais do ensino fundamental. Então, isso mostra que há um encalhe nítido das matrículas nesses anos. E agora, começando a parte, apresentado o problema, né, que todo mundo viu que é meio assustador, entre aspas, não é assustador, ele mostra um panorama, uma fotografia da realidade, e a gente vai agora começar a ver o que a gente pode fazer. Então, trabalhando basicamente com que recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem, que são os recursos que a gente usa, seja TIC, seja TEDIC, seja qualquer forma de ensinar e avaliar, né? Qualquer coisa que eu use, para mim, é um recurso didático. Existe muita confusão, muita definição. As pessoas, isso é definido assim, definido assado. Para mim, qualquer forma para o processo de ensino e aprendizagem é um recurso didático. Muita gente confunde a TEDIC, colocar um mapa numa página da internet não é TEDIC, se não houver uma relação entre quem está vendo a página, uma interatividade digital. Só muda o lugar. Colocar um mapa num quadro numa sala de aula, ou colocar um mapa numa página da internet não faz com que esse mapa seja um TEDIC. Então, muita gente faz uma bela confusão com isso, e eu não gosto muito da TEDIC. É recurso didático, e o recurso didático ele pode estar disponível na sala de aula, numa plataforma, ou pode ser um recurso digital, que já tem uma outra conotação. Então, eu pergunto assim, a primeira coisa, como professor em geral, e principalmente agora com as matrículas de educação especial, o que eu quero ensinar? Eu quero ensinar português, matemática, física, em que ano? O que a gente vai ensinar? Então, para a gente saber o que a gente precisa fazer, a gente precisa saber o que a gente vai ensinar. De que forma eu vou ensinar? Eu vou ensinar na sala de aula, eu vou ensinar na internet, como eu vou fazer o meu processo, minha sequência didática? Para quem eu vou ensinar? Aqui já a pergunta eu já respondi. Você vai ensinar para os indivíduos que são diferentes, mas a gente insiste em falar, vou ensinar para uma turma de 30 alunos como se fossem todos iguais. Então, a gente nota que a gente aqui na inclusão tem que tentar entender que cada aluno é um indivíduo. Então, eu sempre defendo aquela ideia, faça 10 materiais, 8, 7, do mesmo tema, um vídeo, uma paródia, um jogo, um teatro, uma atividade lúdica sobre o mesmo tema, e aí os alunos participam e eles incorporam os recursos que mais vão ser efetivos no seu processo de ensino-aprendizagem. E onde eu vou ensinar, né? De que forma e onde eu vou ensinar, na escola, no museu. Então, tem outras formas. Então, quando a gente pega essa ideia, eu comecei aqui a falar, gente, eu tenho tudo isso para fazer. Eu estava preocupado com os alunos que estavam chegando na Química, foi o Hugo, da Zootecnia, e depois o Matheus, da Engenharia Civil, e falei, o Hugo começou a fazer Química comigo, eu atendi aqui na minha sala, tentava entender o processo, mas, Hugo, você sabe tirar a raiz? E aí via que existia um problema lá embaixo, na formação dessas pessoas com deficiência, que não tinha base para você fazer química, física, matemática, porque não tem essa base dada ali. Então, muitas vezes, eles são empurrados sem uma formação mais adequada de como se trabalhar ciências e tecnologias para esses alunos. O Matheus tinha deficiência auditiva, o Matheus tem uma alta capacidade cognitiva, acho que o Matheus misturava um pouco de superdotação com surdez, então vocês veem as experiências começam a ser diferentes, porque o Matheus ele era surdo, mas ele tinha uma capacidade elevada de aprendizagem, só faltava o instrumento para auxiliar ele a aprender. E aí o Matheus fazia engenharia civil, depois fez vestibular, se tornou o primeiro aluno surdo a estudar medicina na UFRJ de Macaé, e até brinquei com ele. Matheus, você quer ser engenheiro, você quer ser médico, ou você quer ser o surdo mais famoso do Brasil e mostrar que você consegue chegar onde você quer? Então, essas brincadeiras acontecem, mas é bem interessante. Então, aqui eu botei um núcleo, botei uma fotinho da equipe antiga, que agora nós estamos com a equipe nova. Da semana que vem, dia 22, nós retornamos às atividades presenciais, já agora em novembro, para começar
arrumar lá dentro, porque nós fizemos uma reforma, o teto estava com infiltração, estava caindo um pedaço de tijolo do teto, podia ferir um aluno, podia que era pior do que ferir a minha impressora 3D novinha, que estava embaixo do teto, caiu bem do lado, e aí eu consegui, o núcleo foi cedido pela reitoria, eu me instalei no núcleo, mas começaram a vir os problemas estruturais, e eu consegui um projeto da FAPERJ, que está ajudando a renovar a estrutura, tanto a impermeabilização do teto como a parte visual. Vocês já podem passar lá na frente, que vocês já veem que já tem os adesivos, a porta. Lá dentro a gente tem a área técnica, e em breve a gente vai fazer uma inauguração em algumas atividades bem legais. Então, a história do núcleo se deu com esse meu interesse em entender esse processo, e como professor de química eu ia ter que ensinar um aluno com deficiência como eu ia fazer. Comecei a pesquisar na Europa, viajei, fui a um congresso, conversei e vi que a Europa também estava no mesmo problema. Ninguém sabia o que ia fazer, principalmente com as áreas tecnológicas. Aqui está um pouco da história, né? Eu propus em 2015 a criação do núcleo, só consegui, em 2018 eu fiz a proposta de ele se tornar institucional como um núcleo, nós já tínhamos uma resolução. Em 2018 ele se tornou um projeto institucional da PROEX, que me dá direito a concorrer nos programas de bolsas de extensão universitária aberta como um projeto institucional, então eu tenho algumas vantagens nesse ponto, mas aqui é projeto. E em 2019 nós conseguimos finalmente criar o núcleo, o NAP como um núcleo da UENF. Então, os núcleos da UENF têm uma resolução que rege o papel dos núcleos, eles são uma estrutura dentro da UENF, fora do laboratório, o núcleo está vinculado à PROEX, mas o núcleo tem autonomia plena, tem uma série de funções e objetivos que ele tem que cumprir, e ele reúne professores de diversos centros e laboratórios que querem trabalhar em uma temática específica. No caso, nós trabalhamos com acessibilidade pedagógica, tá? A preocupação que a gente tem é como é que o aluno vai aprender, como vai ser o processo de ensino-aprendizagem, e eu deixei um pouco de lado a acessibilidade física, que eu acho que é muito importante os professores, nesse momento, se preocuparem com a efetividade do processo pedagógico. Então, demorou de 2015 a 2019 para eu conseguir me institucionalizar e chegar aonde nós estamos chegando. Para vocês terem uma ideia, é um processo lento, inclusive para você se estruturar dentro da universidade, mas nós estamos avançando. Hoje, o NAP, quem quiser, aqui tem a nossa plataforma, né? É a TheWave, eu tenho já um pedaço lá que eu uso muito, tem um QR Code, eu gosto muito de QR Code, agora a inovação que eu vou criar QR Code direto com imagens, estou tentando achar um gratuito, achei um pago, me recuso a pagar. O NAP aqui eu tenho o meu cartazinho, hoje a gente conta com 15 bolsistas de extensão, de vários cursos, de licenciatura Química, Física, Matemática, Biologia e Pedagogia, tem alunos de extensão da Engenharia Civil, 8 bolsistas de universidade aberta nas áreas, eu tenho em Libras, em Biologia, em algumas áreas específicas, por exemplo, agora eu tenho um bolsista que vai cuidar das mídias sociais do NAP, porque isso é um conhecimento que a gente tem que, às vezes, achar fora, não existe um curso de graduação em mídias sociais, em plataformas, 6 voluntários e uma equipe permanente atual de 7 pessoas, 6 docentes, e a Cláudia, que é o meu braço direito administrativo, que também trabalha, a Cláudia é licenciada em Biologia, também trabalha na elaboração de materiais, em cursos, é minha mão direita aqui. Então, essa é a nossa estrutura, quem estiver interessado pode visitar a plataforma e ver, a gente ainda está montando muita coisa, eu vou falar um pouco agora do que a gente faz. Então, qual é a metodologia, basicamente, de trabalho do NAP? A gente trabalha com propostas de adaptação e desenvolvimento de material didático, atendendo os princípios da BNCC, e demandas da UENF, que não são muitas. Por quê? Porque se houver um professor que precise de um material específico, nós vamos nos reunir com esse professor, mas quem tem que ensinar o aluno é o professor. Então, nós vamos auxiliar esse professor a que tipo de material ele pode usar, vamos tentar capacitá-lo para que ele entenda o processo. Nós não somos uma fábrica de material didático. Nós ensinamos as pessoas a construírem o seu próprio material e formas diferentes de ensinar um determinado tema. Por exemplo, preciso fazer uma tabela estatística e o aluno com deficiência visual não sabe usar Excel. Então, a gente pode montar uma tabela com velcro, colar resultados, a gente faz propostas de gráfico. Então, a gente trabalha, mas
o ideal seria que todos esses alunos já viessem do nível médio com essa habilidade desenvolvida. Então, o nosso problema maior é que os alunos chegam na UENF sem as habilidades. Então, a gente trabalha aqui no ensino, na educação infantil, no ensino fundamental também, no ensino médio, a partir de 2020, com a BNCC implantada no médio, e no ensino superior, com demandas específicas que estão começando a chegar devagar, e a UENF está começando a se organizar para receber esses alunos, e os coordenadores de cursos, os professores vão ter que se capacitar, porque quem tem que ensinar a todos os alunos é o professor. Então, o professor tem que se capacitar para ensinar na educação superior também os alunos com deficiência. Então, a gente também tem cursos que a gente normalmente já fez 2 ciclos, com a pandemia a gente deu uma parada, mas vai retornar em 2022 com diversos cursos para os professores, para os licenciados também. Então, e a ideia é ensinar um professor como ele pode trabalhar isso, e não fazer o papel do professor. O NAP não faz o papel. Manda o aluno lá para o NAP. Eu posso até dar um reforço escolar, como daria para qualquer aluno sem deficiência aparente, mas o papel do NAP não é ensinar o aluno. Quem tem que ensinar o aluno é o professor. Então, nessa metodologia, a gente trabalha aqui também com cadastramento e atendimento pedagógico e professores parceiros. Então, tem um professor que quer ser parceiro do NAP, fazer os nossos cursos, tentar entender o processo. Então, a gente tem um formulário aqui que ele se cadastra, e quando a gente tem um curso, eles recebem uma mail list com prioridade nas inscrições dos nossos cursos. Tá? Então, a gente está montando esse cadastro, está lá no NAP, no link. A gente também tem um cadastramento de coleta de informações para atendimento pedagógico, não só da UENF, mas qualquer família, professor que queira indicar um aluno e trazer esse aluno para a gente tentar mediar esse processo de aprendizagem com o próprio professor, de preferência, ou com os pais, a gente coleta dados e vai começar a fazer, quando voltar, depois da pandemia, um atendimento que eu chamo de pedagógico, entender o problema, por que existe uma dificuldade pedagógica nesse aluno, de nível médio, de nível fundamental, principalmente. Um dos primeiros, agora eu vou falar um pouco do que a gente tem feito, né? A gente tem trabalhado com algumas coisas. Um dos projetos é do Marcelo e da Kissla, que são os bolsistas de extensão do NAP, que estão trabalhando com o mapa de geolocalização das matrículas especiais, já com dados das matrículas de 2020. O que esse mapa faz? Na verdade, vocês conhecem aquele hotéis.com, o Trivago, que você localiza o hotel por preço e separa. Esse mapa localiza as escolas, e nós estamos começando com as escolas da região norte e noroeste, localiza as escolas, coloca todas as informações da escola, ele geolocaliza as escolas, coloca as informações, número de professores, número de alunos, alunos por gênero e alunos com deficiência. Então, a partir desse mapa, qualquer pesquisador vai conseguir localizar as matrículas de um determinado interesse. Eu quero ver alunos matriculados com transtorno do espectro autista. Então, eu posso selecionar e vai aparecer todas as escolas, quantos alunos são, e esse trabalho está sendo desenvolvido, é um trabalho bem legal. Deixa eu voltar aqui. Eu gostaria de mostrar para vocês o mapa, mas é muito corrido e a gente vai preparar uma apresentação especial. E esse mapa consegue filtrar, filtrar por cidade e por tipo de deficiência também. Então, aqui está um exemplo aqui, que sem nenhuma deficiência, os roxinhos, essa cor aqui, bordô, né? Os amarelos aqui, deficiência intelectual. Então, a gente consegue também localizar as matrículas em campos dos Goitacazes, por exemplo. Aqui está um exemplo do filtro em campos das matrículas especiais. Então, nós estamos colocando filtros e vamos usar o sistema Google, e eu vou, de repente, solicitar para o Google uma expansão para usar o sistema pago do Google de forma gratuita, já que é uma ação educacional que pode ser do interesse do Google. O outro projeto que a gente tem, a Amanda Reis, da licenciatura em Química, está trabalhando com fonte de energia. Então, vou mostrar assim como a gente faz. A gente vai popular uma plataforma com materiais, ideias, ou material pronto, ou como fazer o material. Então, qualquer professor pode entrar na plataforma, acho que depois eu vou mostrar um pouco, e entender. Eu quero ensinar fonte de energia. O que o NAP tem? O NAP pode ter um vídeo já com audiodescrição, com libras pronto, ou o NAP pode ter um material que o professor pode imprimir, texturizar,
e aplicar na sua turma. Então, a plataforma do NAP, que vai escoar o material que a gente desenvolve, ela desenvolve tanto as ideias que vão ser transmitidas, como fazer, como eu poderia fazer e criar, como algum material que já foi criado pronto para ser utilizado livremente por qualquer professor. E a gente está focando, os bolsistas, eu perguntar quem você gostaria de fazer. Então, a Amanda aqui escolheu fontes e tipos de energia, que se encaixa na BNCC no ensino fundamental, anos finais, ciência, 8º ano, matéria e energia. Então, ela escolheu um tema, e aqui a gente tem a relação desse tema com o código do ensino fundamental, 8º, que está de acordo com os códigos da BNCC. Então, qualquer professor ou aluno que queira o material dessa codificação da BNCC, ele vai ter acesso na base. Então, o que a gente faz? Ela escolhe figuras, ela pode texturizar ou escolher uma figura. A partir dessa figura, a gente faz a legendagem em português e em braille. Depois vocês vão entender direito por quê, porque o professor pode imprimir essa figura, imprimir essa legenda e texturizar com cola 3D. Ele não precisa ter uma impressora em braille. Nós não precisamos ter impressora braille para ter braille. Você pode ter uma etiqueta com os pontos em 2D em braille, e o professor usa uma cola 3D, que é uma cola comercial até barata, e vai fazendo os pontinhos onde os pontinhos estão marcados. Então, o aluno com deficiência visual pode receber uma figura já com a legenda, que também vai estar com a legenda para o aluno sem deficiência, porque eu me recuso a fazer uma coisa específica. Junto a isso, tem um texto descritivo da energia, tem um texto ampliado para baixa visão, tem um QR Code que vai ligar um áudio à figura, o áudio natural e o áudio sintético. Pouca gente sabe que as pessoas com deficiência visual, muitos odeiam o áudio de voz humana, porque a gente fala muito devagar, porque eles se habituaram tanto com a velocidade da voz sintética, mas eu acho que eu tenho que dar todas as opções. Alguma pessoa com deficiência visual pode preferir uma voz humana mais pausada, tá? Mas, pela minha experiência, eles preferem a voz sintética acelerada. Então, a gente dá todas as possibilidades. A gente não corta a possibilidade, a gente não assume o papel da pessoa com deficiência, a gente deixa que ela escolha o que é melhor para ela. É papel dela definir o que ela quer. É papel nosso criar o máximo de material para que ela possa escolher aquele que mais se adequa à sua necessidade. Tá? Então, textos descritivos, audiodescrição, vídeos em libras que a gente constrói também. Então, esse material ele é escoado para a plataforma. Esse é o trabalhinho da Amanda. E a novidade é que agora eu pretendo incorporar chip de áudio. Em vez de eu botar um QR Code com áudio e usar a internet, eu quero me tornar um pouquinho mais independente da internet. Então, você pode colocar um aplicativo, um áudio direto na figura. Se você preparar esse material, esse chip custa R$5. Você pode gravar um texto de um determinado tamanho, colar na figura o texto, e essa forma que a gente pode também ensinar o professor a usar tecnologia no futuro, e a gente forneceria o texto, ele simplesmente colocaria no chip, colaria na figura, e pode ser acessado com o aplicativo do celular sem a internet. Esse é o meu próximo passo, eu acho. A Carla Campos está com um projeto em matemática, quebra-cabeça, tabuada, jogo de tabuleiro, multiplicação. Eu não vou passar muito aqui, porque se eu for falar, eu falo a noite inteira sobre os jogos. Então, a gente desenvolve jogos, dados. Os dados têm libras, tem texturização. Então, a gente faz vários tipos de material. Ou a gente faz a figura para o professor imprimir e montar. Então, o professor pode pegar o nosso material, imprimir e fazer a montagem do material onde quer que ele esteja, porque a gente mostra como fazer o material que ele pode usar para ensinar aquele tema ou aquele ponto específico. A Eduarda Peçanha, licenciatura em Biologia, né? Ela busca explicar de forma didática, né, a estrutura e a função das organelas da célula. Ela tem também as figuras aqui, ela está fazendo um bingo celular, que ela vai correlacionar com o jogo do bingo. Ela pode fazer esse jogo físico, pode deixar isso pronto para o professor imprimir, a turma inteira pode participar da montagem, a turma inteira pode cola 3D, a turma inteira pode aprender braille. Então, a ideia é o seguinte, ao utilizar esse material, se o professor resolve fazer 30 cópias para todo mundo montar o seu individual, são 30 alunos montando o material inclusivo ao mesmo tempo, inclusive o aluno com deficiência que está incluído nessa turma. E ela trabalha também com biscuit, né? Ela é quase uma artista e faz essas peças do modelo celular
em Biscuit, que também a gente não elimina nada, porque a gente mostra como um professor pode construir um modelo de célula usando Biscuit, que ele compra uma papelaria. Então, se tem um professor que tem esse talento artístico, ele recebe. A gente faz o material para exemplificar. Eu não posso ter aqui o museu de material, porque eu não tenho nem onde armazenar isso. Então, a gente mostra exemplos pontuais de como você pode fazer determinado material. Tá? E aqui vocês estão já notando que ela colocou já Libras, né? A célula em Libras, os sinais. Pouca gente sabe que existe uma língua escrita e soletrada em Libras. Libras não é só uma língua de sinais visual, ela também existe na forma escrita, muito pouco usada, mas existe. Temos aqui mais as legendas que a gente cria e disponibiliza. Então, o professor pode preencher, imprimir, recortar a legenda e criar a legenda em 3D. O Felipe Leal, da Física, eu só estou mostrando alguns projetos, já está trabalhando com esse projeto, que é o Sistema Solar no Universo. Então, ele está trabalhando com vídeos, né? O nascimento e a morte de uma estrela, ele explica isso no vídeo. O vídeo vai ter legenda, vai ter áudio, vai ter a legendagem em Libras. Então, a gente integra também esse tipo de material naquele ciclo. E o Felipe também está fazendo jogos. A Rosana Ribeiro, da Física, também trabalha com vários, já fez um vídeo maravilhoso que está indo para tradução para Libras agora, para eu colocar na plataforma. Mas trabalha com pontos cardeais, por exemplo, e os quadrinhos. Então, a gente monta, o professor mostra a figura, o professor pode ter a figura e pedir para o aluno colar os pontos cardeais. Isso pode ser usado tanto para o ensino quanto para a aprendizagem. Porque eu posso dar uma prova e falar, colhe os pontos cardeais no local correto. Muito bem, ganhou uma pontuação. Então, a gente tem formas também de avaliar que são muito próximas às formas de ensinar. Eu posso usar esse jogo, ensinar jogando e avaliar jogando. Não há nada de errado nisso. Então, o professor pode chegar aí na sala, imprimir, passar para os alunos. Gente, vamos fazer uma avaliaçãozinha aqui, cola. Então, a gente pode sim mudar a forma de avaliação. E se a gente disponibiliza esse material, fica muito mais fácil para o professor, que já tem tantas atividades, com um salário maravilhoso que a gente sabe que os professores ganham, para fazer tudo isso. Então, a gente vai ajudar também com essa contribuição de material. Captação e interpretação de imagem pelo olho é outro processo da Rosana, né? Da Física. Então, ela está fazendo uma caixa de captação de imagem para tentar mostrar como funciona isso. Mas como uma pessoa com deficiência visual trabalha a captação de imagem por olho humano? Ele vai poder entender na texturização, no acompanhamento do sistema e na audiodescrição. A gente tem formas que a gente procura dar o máximo possível de aproveitamento ao material. Vídeo, música, cabeça, ombro, joelho. A Flávia Siqueira, da licenciatura em Pedagogia, ela fez um vídeo para as pessoas. Isso aqui é educação infantil, tá, gente? A gente trabalha também, eu dou liberdade aos bolsistas para trabalhar educação infantil, educação fundamental. O importante é trabalhar com assunto que você goste de trabalhar. Então, ela propõe a música, cabeça, ombro, joelho e uma brincadeira lúdica que pode se transformar numa brincadeira lúdica na própria sala de aula com base no vídeo. Então, o objetivo do vídeo é trabalhar as partes do corpo humano por meio da música. Então, com a música, você começa a brincar e entender quais são as partes. Isso lá na educação infantil é muito importante. Por exemplo, a lateralidade, lado direito e lado esquerdo. Tem gente até hoje que se confunde, né? Parte do corpo humano, então a gente tem as figuras, depois gera as etiquetas com texto e braille para colagem. Vou ficar aqui a noite inteira se falar de tudo. A Larissa Peçanha, da matemática, estava trabalhando com a habilidade de compreender funções, as relações de dependência, então a gente também trabalha com um pouco de funções, coisas um pouco mais avançadas da matemática, já em braille, e adaptando, ou ensinando o professor como preparar esse material. Então, o professor de matemática, ele recebe algumas... como você pode trabalhar com a função? Então, a gente gera ideias, a gente vê ideias também que são usadas em outros lugares, adapta a nossa realidade. O Matheus Defantes, da matemática, também está trabalhando com figuras geométricas. Então, ele tem aqui já em Libras, em Braille, ele monta as figuras ou coloca esses arquivos para o professor imprimir e montar. Então, o professor pode fazer uma impressão, ir lá numa Xerox, tirar Xerox. Os alunos podem recortar esses cubos, e eles podem fazer as colagens e transformar isso no material inclusivo. Então, o que o NAP faz, na verdade, é essa ideia
né, de você mostrar que você pode ter soluções por tema ou uma solução que pode ser usada em vários temas, bastando ter um pouquinho de criatividade ou disponibilizar esse material para que outras pessoas possam usar. Então, o exemplo aqui que ele fez, o cubo, ele vai montar o cubo, pode colorir o cubo, produzir planificação, que falta acabar. Então, aqui foi um relatório que eles me mandaram, que eu pedi um relatório, ele quer criar um applet sobre planificação de figuras geométricas do GeoGebra, que é um aplicativo de figuras geométricas, então a gente usa também esses aplicativos. Aqui, aprendendo números naturais, então a gente da educação infantil também começa a criar os números, os símbolos em braille, os símbolos em libras, e começa a texturizar, tem os patinhos aqui embaixo, então a gente brinca um pouco na alfabetização, então tem várias formas de aprender libras, isso pode ser estendido a qualquer idade, eu acho que no futuro parece que libras vai se tornar uma língua obrigatória no ensino fundamental, vai ser um favor, deveriam ensinar braille também, não só libras, que eu acho que as crianças aprendendo libras e braille, desde crianças, elas vão ajudar muito no processo de inclusão. Né? A Isis Catarina está trabalhando com biologia, então ela tem 1, 2, 3... Essa Isis Catarina é minha recordista de projeto, tá? Tem um monte de projeto que ela está trabalhando, vou mostrar só alguns. Então, ela representa esquemática, uma cartilha do MEC, né, com fonte sim braille em português, para modalidade bilíngue de surdos. Ela está mostrando aqui a cola 3D texturizando o ciclo da água, por exemplo, que é um exemplo de um material para o ciclo da água, em que ele pode colar as etiquetas. Essas etiquetas, normalmente eu gosto muito de usar o velcro, que eu tiro, colo e descolo a etiqueta e posso usar o mesmo material diversas vezes e não faço a colagem. Mas o professor pode tirar uma xerox, por exemplo, e fazer um trabalho de cole no lugar certo, como uma forma de avaliação, por exemplo, também. Quem conhece as provas virtuais, né, os sistemas de plataforma, a gente arrasta a figura, a gente faz um monte de coisa. Então, tudo que já está na plataforma virtual pode se transformar numa forma presencial também de avaliação readaptada, só que dá um pouco de trabalho, né? Você tem que fazer as figuras. A Liana Pontes está trabalhando com alguns manuais, né? Sugestões para incluir surdo na sala de aula, alguns materiais que vão ajudar os professores, como eles podem proceder num determinado ponto. A Liana é uma das minhas bolsistas da Universidade Aberta, que é especialista em Libras. Tem vários trabalhos realizados de material de apoio, aqui materiais físicos, ela também constrói o material, tá vendo? Ela fez um cubo aqui com os números em libras, então a gente também faz esse material, fez esses materiais físicos aqui. A Lauísa Rangel também, a gente chama de meninas em libras, né? que são as meninas, vai ter um menino aqui, um menino que fugiu aqui a regra, estava no meio das coisas, desenvolvem vários vídeos, né, e são os que são a equipe responsável por traduzir, por exemplo, os vídeos criados pelos demais bolsistas, os materiais, e dar o apoio à conversão de tudo que a gente precisa com Libras. Foi interessante que ano passado elas fizeram um trabalho, eu indiquei, porque faz um trabalho comparando o VLibras, que é esse programa que o governo está usando, de uma universidade da Paraíba que está adequando para tudo, com o HandTalk. Ele tem pontos positivos e negativos, então elas compararam esses aplicativos. O VLibras é público, gratuito, o HandTalk é pago. Mas o VLibras tem uma série de incoerências em relação à linguagem de sinais, enquanto o HandTalk se baseia no Capoville, que é um dicionário muito bem reconhecido, e ele cita as fontes dos sinais que o Hugo aqui está usando, o personagem. Então, isso aqui ainda vai aumentar. Eles mandaram um resumo para um congresso internacional de educação, o CONIED, e esse trabalho foi premiado como um dos melhores trabalhos do resumo. Agora, a gente voltando às atividades, a gente vai começar a participar mais de eventos também. E também trabalho com estudo de linguagem não verbal, aqui é outro trabalho, né? Mostrar também que existe na cultura surda, é muito comum a linguagem não verbal, não é só símbolo, e a gente usa muito pouco. Aqui tem um exemplo: triste, cansado, medo. Então, trabalha também com esse conceito, que é muito legal. Aqui, a tradução do texto disponibilizado por bolsistas sobre biologia. Eu não vou ativar os vídeos, eu só trouxe as fotos, em que isso aqui depois vira um mini videozinho que é colocado. Isso tudo tem regra, como que aparece esse vídeo, no vídeo final de biologia. Então, elas também fazem esse apoio total. Aqui a Cláudia, que é meu braço direito, também faz aqui
o seu material. Ela trabalhou aqui com as camadas da atmosfera, texturizando e criando as legendas, e que eu mostro um pouco do trabalho da Cláudia, né, com as camadas da Terra que ela usa, mostra como texturizar. A gente texturiza, mas o professor pode escolher o material e criar as texturas quaisquer que ele tenha à mão, e as legendas a gente bota disponível para depois ele conseguir encaixar as legendas aqui e o aluno poder também trabalhar, o aluno em Braille principalmente trabalhar. O aluno em Libras, se ele tem leitura em português, então depende, cada caso é um caso. Então, a gente não pode classificar, tem sempre que colocar Libras, o aluno é alfabetizado em português, só em Libras, então é bem complexo. Vocês não fazem ideia, porque tem gente que fala, mas o aluno surdo, ele lê, se ele foi alfabetizado em português também. Às vezes você tem um aluno surdo que não foi alfabetizado em português, só em Libras. Então, às vezes você tem que colocar Libras, ou a alfabetização de português dele tem vocabulário muito pobre. Então, você precisa enriquecer o vocabulário dele com a simbologia em Libras. Tá? Então, aqui mais um exemplo. Aqui outro exemplozinho de joguinho que a gente faz com relação com as letras minúsculas, símbolos em Braille, né? Aqui é um miscelâneo. A gente cria essas matrizes também, disponibiliza para qualquer pessoa que não saiba Braille. A gente, eu quero a letra A maiúscula. Aqui está errado, porque o A, um ponto só é o A minúsculo, tá? Tem um erro aqui. Eu estou até aprendendo, agora estou aprendendo Braille, Libras tardiamente, já que eu não tive isso na minha graduação. Quando a gente coloca em maiúscula, tem uma célula anterior dizendo que a letra está em maiúscula, é o diferencial. Então, aqui não está certinho, tem até que corrigir esse slide. Desculpem aí a minha falha, que agora que eu percebi que não é bem assim. E aqui está o nosso ambiente, se eu vou navegar por ele, que já mostrei lá, que tem aqui sobre o NAP Cadastro, que é o parceiros cadastro de apoio e notícias. A gente agora está melhorando onde o material vai ficar, no NAP Virtual. No NAP Virtual, nós já temos a sala. Eu vou mostrar um pouco aqui para vocês, só vou navegar aqui, para vocês entenderem aqui. Deixa eu ver se eu consigo substituir essa. Não. Ele não trabalha com tela, eu queria compartilhar a tela, né? Não, vocês podem navegar lá. Ele tem vários assuntos. Eu estou agora querendo criar uma biblioteca virtual, que há 4 anos que eu tento colocar os artigos, dicas de aplicativos e não consegui. Parece que esse ano eu vou começar a conseguir. Aqui o ambiente onde todo o nosso trabalho fica escoado, todo o material desenvolvido, quando ele é aprovado, está finalizado, aí ele vai para o NAP Virtual. Nós ainda não estamos jogando no NAP Virtual, porque eu ainda preciso agora aprovar. Agora, quando a gente retornar, eu vou reunir o material que já está quase pronto para ir para a plataforma e já começar a escoar para público, mas o NAP Virtual já está organizado nas salas de acordo com a organização da BNCC. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é o mapa que eu estou repetindo, que eu peguei de um outro seminário, aqui específico. Opa, saiu do lugar aqui, peraí. Um mapa que eu especifico. Sai daqui, estou indo. Né, os cadastros que estão aqui. O NAP Virtual já está organizadinho assim. Quando você entra no NAP Virtual, tem educação infantil, fundamental, médio, e dentro deles você já encontra subdivisões dos ambientes didáticos. E para o fundamental, por exemplo, a gente trabalha, por enquanto, em ciências, matemáticas e português. Com os professores parceiros, a gente espera poder expandir isso para história, geografia e outras áreas. E também separamos por ano do fundamental inicial e final. Então, todo o material é escoado. Então, o material que é menos complexo para um tema que é trabalhado no primeiro ano, mas ele é revisto no 5º ano, por exemplo, ele pode jogar para a revisão do material aqui do primeiro ano por um link e trabalhar a revisão também nessa nossa organização. Tá? As unidades temáticas da BNCC, por exemplo, em ciência, o que era química, física e biologia, passou a ser matéria, energia, vida, evolução, terra e universo. Em matemática, essas são as unidades: números, álgebra, geometria, grandezas. E, por incrível que pareça, a probabilidade estatística começa a ser vista no primeiro ano do ensino fundamental. Então, a gente pergunta, como é que o professor vai dar conta de executar a BNCC com a atual formação? Não vai. A formação do pedagogo, por exemplo, ela quase que dificulta o ensino de matemática desses temas aqui por um pedagogo que tem que reforçar a sua formação em matemática e em ciência para poder atuar. Então, eu acho que no futuro também vai haver uma transformação total
do novo professor. Por exemplo, os licenciados em Química poderiam, com um trabalho pedagógico um pouquinho mais aprofundado, também atuarem nos anos iniciais do fundamental tranquilamente, porque esses temas vão ser desenvolvidos principalmente por esse professor. Está na hora da gente acabar com aquelas turmas também de professor único, né? Só um professor dá aula para a turma. Eu acho que da educação infantil já pode, no determinado ano, começar a ter mais professores em conjunto, inclusive, na sala trabalhando os alunos. Tá? Aqui é só mais um exemplo do módulo e nos ambientes onde a gente disponibiliza as questões. Tá? Então, aqui eu tinha vários vídeos, Ciclo da Água, que foi o trabalho da Mariana, que ela fez com TEA, trabalhou com fotossíntese, fez vídeos. Quadrinhos, aqui tem o antigo bolsista de Libras, a gente trabalha com quadrinhos e Libras dos quadrinhos, então é muito legal. Tem uma... Ele está aparecendo aqui. Então, vocês estão vendo que é feito uma descrição, uma audiodescrição, né, que atende também a questão do vídeo. Né? Então, só não vou passar tudo isso aqui, senão a gente fica. E tem aqui esse videozinho também, que é a primeira versão do vídeo da Juliana. Ah, não. Não, isso aqui é da Larissa. Então, essa foi a parte do mestrado da Mariana, que trabalhou com a questão da virtualização, do uso das plataformas para o ensino. E eu vou encerrar aqui, a gente pode discutir, já está ficando tarde, né? Todo mundo já deve estar cansado de ouvir minha voz, porque quem me conhece sabe que eu não paro de falar. Agradecer ao ENF, à PROEX, à FAPERJ. Eu tive um projeto do CNPq que deu início à minha estruturação. Ano passado, eu ganhei o projeto da FAPERJ, que está dando início a consertar a minha estruturação, e espero ter apoio. Estou esperando, de repente, a aprovação de um projeto que a gente mandou, de uma emenda parlamentar orçamentária, para que a gente possa, o NAP possa executar a capacitação de professores, oferecendo 7 cursos para professores da educação básica, em termos de educação especial. Então, a gente tem trabalhado bastante, mas eu estou bem tranquilo, porque é um projeto lento, não adianta acelerar, não adianta correr, não adianta gritar, é preciso compreender, é preciso aceitar e é preciso tentar fazer o melhor de si, mas não tem solução mágica. Então, eu fico muito tranquilo que eu brinco, só o fato dos bolsistas estarem trabalhando e vendo o tema já é um avanço enorme, que as pessoas comecem a enxergar a questão da inclusão de uma forma diferente. Então, eu estou com um problema aqui, bem-vindo. Problemas todos temos. O que nós podemos fazer no momento? Isso, aquilo, podemos resolver? Não sei. Será que esse aluno vai evadir? Provavelmente sim, porque o sistema não tem a velocidade suficiente para interferir ou intervir antes da evasão. É um processo lento em construção. Então, vai acontecer evasão? Vai. Mas a evasão vai acontecer porque o professor deixou de se esforçar? Espero que não. Tá? A evasão ocorre porque, às vezes, o processo é lento e o aluno, às vezes, se sente um pouquinho não avançando. Lembra quando a gente fui reprovado 3 vezes em cálculo, vou largar o curso? A gente é reprovado e, às vezes, a gente evade porque a gente se sente que não avançar. Isso é muito mais amplificado no aluno com deficiência, por exemplo, que tem muito mais dificuldade em avançar porque o sistema não está preparado para trabalhar com esse aluno. Então, obrigado a todos pela atenção. Aqui eu vou aberto, tem vários comentários aqui. Raquel, você vai me passar como você quer fazer? Obrigada, professor. Quem vai fazer as perguntas vai ser o David. Raquel, antes do David, deixa eu fazer um comentário aqui. Uhum. Porque o que acontece? Eu estou conectado aqui na rede e estou no Instagram também. E aí teve várias postagens, inclusive eu conversei com 3 pessoas durante a apresentação que estavam te elogiando pelo Instagram, Sérgio. Então, o pessoal está dando depoimento, está postando foto, está elogiando. Teve uma professora que eu não sei se ela está aí ainda, que ela é professora de redação, e ela falou que estava apavorada com os dados que você estava passando.
Então, aí tá aparecendo mais informações aí. No Instagram eu cheguei a conversar com 3 pessoas, mas teve várias postagens postando foto e marcando. Só para ficar isso aí, porque o Davidson não vai ter esse acesso aí, essa informação. Bom saber. Estamos online em tempo real e mandando informações, escoando pelas mídias. Que bom. Fala, Davidson. Boa noite, professor. Eu separei as mensagens do chat em comentários e perguntas. No caso, tem duas perguntas e 2 comentários. Uma pergunta é da Taimara Sabino. Ela diz aqui que ela viu que teve um projeto em 2015 relacionado ao ensino de Libras. Ela pergunta se atualmente tem algum projeto relacionado no programa. A gente viu que no NAP, no núcleo, tem. Espera, deixa eu ver aqui direitinho, porque o som não está... Está aqui no chat, não está? Na pergunta? Da Maria do Carmo, não é isso? Não, da Taimara Sabino. Da Tainara Sabino. Teve um projeto em 2015, se não me engano, relacionado ao ensino de Libras. Atualmente tem algum projeto relacionado no programa? Nós vamos retornar em 2022. Normalmente a gente vai refazer o curso de Libras. O curso Marco tem sido o meu braço direito nos cursos de TEDx também, porque eu acho que sem TEDx, vocês viram que o nosso material, ele além de ser um material que usa artesanato, outras tecnologias, ele já incorpora tecnologias digitais que são muito importantes. O vídeo no final ali, os vídeos, como inserir uma legendagem, a gente tem isso. Então, é importante que o novo professor domine as TEDx para a educação em geral e também domine as TEDx para preparar um material mais inclusivo. Elas ajudam muito nesse processo. Então, Tainara, nós vamos retornar aos cursos de Libras, e eu fiz uma proposta, professor Molina, eu fiz uma proposta para a Bianca, para levar ao CCH, que as disciplinas de Libras da licenciatura aceitassem cursos que tivessem uma carga horária elevada e de qualidade, credenciado para dar isenção, por exemplo, ou equivalência. Então, o NAP pode oferecer um curso de Libras muito mais rico e com atividades práticas. Por exemplo, eu propus a ela de 15 em 15 dias uma reunião com pessoas surdas da cidade, com alunos da licenciatura, que incorporaria a prática de Libras no mundo real. Então, a gente faria uma reunião, os alunos frequentariam essas reuniões, a aula prática, e ela ficou de ver a possibilidade com o pessoal do CCH responsável pela disciplina, pelo curso, da gente poder dar equivalência. Às vezes, um curso com maior carga horária reconhecido, ele tem o mesmo impacto desse curso que é dado aqui, com horário mais flexível, por exemplo. Então, a gente pode tentar flexibilizar a Libras e tornar ela muito mais interessante e mais rica para a aprendizagem. Tanto a Libras quanto o Braille. Então, a incorporação desses cursos de extensão com equivalência a disciplinas de graduação, eu acho que é uma ação importante, porque você não tem profissionais para ministrar esse curso no nível de professor da UENF. São raros, a Bianca é uma exceção, mas a gente normalmente contrata bolsistas. Então, algumas dessas disciplinas instrumentais poderiam ser dadas por bolsistas de universidade aberta, por uma equipe, supervisionada por professores do NAP, por exemplo, e do CCH, ligados à disciplina, com conteúdo. A gente não pode fazer disciplina, a gente faz curso de extensão. Mas eu não vejo nada errado que um bom curso de extensão possa ter uma equivalência a uma disciplina do curso de graduação. Então, hoje eu conversei com a Bianca, que ela também é da equipe do NAP, e nós estamos tentando ver. Então, Tainara, a novidade é, para os alunos da licenciatura da UENF, a gente tem os cursos normalmente, mas eles já fazem a disciplina. A gente está tentando juntar essas coisas todas numa atividade. Inclusive, a bolsista que era contratada para Libras não pôde renovar, que é uma das boas bolsistas, porque ela tem um período limitado. Então, a gente, como equipe, pode fazer isso bem. Tá bom? Não sei se eu respondi, Tainara. Então, a gente deve voltar com Libras, Braille, diversos cursos em 2022. A diferença é que eu quero um curso de Libras com atividade prática com surdos da cidade. Eu vou convidar pessoas surdas para estarem no NAP, para fazerem a prática de Libras com vocês. Davidson, pode ir? Caso a Josi e a Taimara levantaram a mão.
Não sei se vão fazer uma pergunta. Você tinha mais uma pergunta aqui, né? Tinha a Maria do Carmo, primeiro, que tenho as sequelas da deficiência física na minha sala, tenho alunos especiais, estou trabalhando em inclusão desses alunos. É muito difícil, né, Maria? A gente já vai tentar ajudar. Se você quiser, você faz o cadastramento no NAP, o pessoal que está mandando mensagem aqui, que tem alunos, pode se cadastrar no NAP, que a gente, quando tiver curso, a gente vai mandar a mala direta para que eles saibam que está havendo um curso, né? Essa outra é do Oswaldo Barbosa. Ele diz que ele viu entrevistas recentes, viabilizadas pelas emissoras de TV, que houve um aumento do autismo nesse período de pandemia. Não, isso é fake news, gente. Isso é fake news. Daqui a pouco alguém vai falar que a vacina deu autismo. Gente, isso é fake news. Não sei em que emissoras de TV houve, por favor, que você cite a emissora que houve um aumento de autismo. O que deve ter tido aumento é das matrículas e das questões que estão aparecendo. O número de diagnósticos. A gente vai falar, houve aumento de homossexuais. Gente, não houve aumento de homossexuais. Eu sou muito claro aqui. Houve um aumento de pessoas que estão assumindo a sua sexualidade. Então, daqui a pouco vamos falar que tem mais homossexual por causa da vacina. Então, eu sou muito grosso nesse aspecto, porque aí as pessoas entendem o que eu quero dizer. No fundo, há um aumento da informação que passa a chegar, do diagnóstico. Quantos pais descobrem que as crianças são autistas? Famílias carentes passam anos sem identificar o autismo nos seus filhos. Agora, com as medidas que estão sendo tomadas pela sociedade, isso tudo começa a aparecer mais. Os números aumentam, por quê? Porque nossa capacidade estatística de recolher os dados com confiança está aumentando. As universidades estão trabalhando muito mais com a sociedade. Percebe-se que a nossa extensão está muito mais forte do que antes, por isso que gera esse contra-informação, porque é por meio da extensão que a universidade consegue passar à população em geral as informações corretas, tá? Viu, Oswaldo? Não tem nada a ver isso. Eu não sei que emissora dessa que disse que houve um aumento. Houve um aumento das estatísticas, ou seja, mais pessoas foram diagnosticadas, já eram autistas e nunca tinham sido diagnosticadas. Então, a notícia tem que ser colocada da maneira correta como ela é, tá bom? Professor, a próxima pergunta é da Jéssica Barros. E quando o professor não possui técnicas de atendimento educacional especializado, a escola deve sugerir ou investir em formação continuada? Então, todo professor hoje, em formação inicial e continuada, deve investir. Os municípios vão investir, por exemplo, na capacitação dos seus professores. Então, não é uma técnica de atendimento especial que tem que existir. Teoricamente, todo professor deveria fazer isso. Obviamente, o professor aprende com os técnicos do AEE, que estão lá presentes, mas eu conheço técnicos de AEE que não sabem absolutamente nada de nada. Coloca uma pessoa lá no AEE que também tem que aprender sozinha. Então, eu já tenho casos, eu fui colocada no AEE, mas eu não sei Braille, eu não sei Libras, eu não sei nada. Então, essa pessoa é colocada. Agora você vai aprender a ensinar os outros. Então, tem muito disso ocorrendo. Eu não vou falar onde é, porque é, meu ponto não é reclamar, é resolver, mas eu acho que a escola, eu estou em contato com a Secretaria de Educação, não consegui muito, durante a pandemia, avançar, mas nós vamos oferecer cursos em massa para os professores do município, se eu tiver os recursos para ter os bolsistas. Então, a Secretaria mandou um projeto para a Assembleia Legislativa do município também, para que a gente possa... Esses cursos custam R$ 7,00 por aluno, por professor. Só que quando eu tenho 10 mil professores, isso dá R$ 2 milhões. Então, a gente fala, capacitar um professor custa R$ 7,00, capacitar 10 mil professores custa 2 milhões, porque você tem que fazer os cálculos de quantos bolsistas, quantos tutores, quantos professores você vai ter. Então, eu me assustei quando eu fiz o cálculo, depois eu dividi 10 mil por um número de indivíduos e vi o custo por pessoa. É muito barato para o professor dar um curso, mas quando você capacita em massa, sai 2 milhões. Então, eu falei, é muito dinheiro, a gente está acostumado a ser pobre, achar que tudo é caro. Mas quando você capacita 10 mil professores bem capacitados, R$ 7,00 para o professor é nada. Tá? Então, depende como é que o município, os estados querem investir nessas capacitações. Eu mandei projeto para a Alerj
tenho a expectativa que de 2022 pode sair uma emenda parlamentar com um projeto de capacitação. Então, eu faço a minha parte, só que, como eu disse, as coisas são lentas e eu não posso fazer tudo sozinho. Eu preciso de bolsistas, já tenho os bolsistas da extensão, para a reitoria de extensão me ajuda muito, mas meus bolsistas não são tradutores de Libras da UENF. Há uma confusão, meus bolsistas são do NAP, eles trabalham com a extensão do projeto. Então, a universidade também tem que definir o quanto a universidade vai ter de contratar profissionais para atuarem nos assuntos da universidade. O NAP, ele é um núcleo de pesquisa e extensão, ele auxilia, mas ele não é um órgão institucional com as responsabilidades da UENF de resolver os problemas que a UENF tem que resolver por meio de contratação de profissionais especializados. Então, nós também não temos profissionais especializados nessas técnicas. Eu estou formando com base nos cursos de extensão. Então, eu consigo formar profissionais e consigo ajudar os AEs que não têm formação a terem uma formação melhor. Mas isso depende dos bolsistas que eu tenho, do ano que eu tenho. A Tereza, por exemplo, é uma pedagoga com deficiência visual que dá um curso maravilhoso de braille. Ela não pôde renovar a Bolsa Universidade Aberta. Agora, se eu tenho como ter a Tereza na minha equipe com uma bolsa da prefeitura, é um ganho que eu tenho. Então, a UENF tem limitações porque um bolsista Universidade Aberta não pode permanecer, não pode renovar a bolsa por um período de tempo. Então, tem que ficar 3 anos fora. Eu acho correto, porque nós aqui não podemos confundir essas atividades temporárias com emprego. Mas se eu tenho uma ação num projeto com a prefeitura, por exemplo, pode contratar a Tereza. Contratar, que eu falo, é uma bolsa auxílio, gente, não é um salário maravilhoso. Essas pessoas trabalham por R$700, R$1.000, 20 horas por semana. A gente chama de bolsista um profissional que está, naquele momento, exercendo uma atividade de formação. A vantagem que o núcleo tem é que eu dou o curso, então um bolsista do NAP, ele faz o curso e ministra o curso. Então ele tem certificado de aluno, certificado de professor, então o currículo dele explode, porque ele ganha muita experiência. Então eu troco o trabalho com uma bolsa razoável por uma experiência curricular maravilhosa que você não encontra em lugar nenhum. Então essa formação dos bolsistas é mais ou menos essa. Então Jéssica, eu recomendo que a busca de cursos, e sempre como professor, nós sempre temos que fazer curso. O professor nunca para de estudar, nunca conta, tudo está mudando, agora está mudando tudo. O Google mudou hoje, eu fui olhar, o Gmail mudou, tá? Não, o Word mudou. Eu fui editar um texto no Word, mudou de lugar isso, mudou de lugar. O Word mudou hoje. Eu falei, cadê aquele símbolo? Estava do outro lado. Então, tudo muda todo dia. E a gente fala, poxa, até o Word mudou hoje, podia ter mudado amanhã. Eu tive que ficar procurando coisas quando estava editando um texto, tá? Então, vamos lá, o Deison. As perguntas eram essas mesmo, professor. Tá, então tem a Josi da mão levantada aqui, né? A Josi levantou a mão, Josi. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de saber se esse evento aí, se essa live, ela vale certificado, horas complementares, porque eu sou finalista do curso de pedagogia da faculdade da FAMetro, da cidade de Manaus. Raquel, está lá na plataforma que o evento, os participantes que se inscreveram vão receber certificados do Sinergia, não vão? Sim, todos irão receber certificado e seja muito bem-vinda, Josi. Que bom tê-la aqui conosco, né, de Manaus. É uma honra para a gente. Muito obrigada. Prazer. Gostei muito, muito, muito interessante. Inclusive, eu estou cada vez mais apaixonada por educação inclusiva. Sabe, eu estou assim apaixonada mesmo por essa matéria já, porque eu tenho essa matéria na faculdade, eu estou tendo agora no 8º período, né? Porque era para me fazer no 6º, aconteceu um problema, eu estou fazendo agora no 8º, educação inclusiva, e aprendi muito, interessantíssimo, muito obrigado mesmo pelo aprendizado. Que bom, a gente está muito feliz com a participação de vocês, né? Porque a gente não está atingindo só a nossa região sudeste, né? É bom ver que a gente está atingindo outras regiões do nosso país. Isso é muito gratificante para a gente, ver uma pessoa de bem longe, né? Participando aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Marco, quer falar alguma coisa? Sim, vou fazer um alerta aqui. O
pessoal que está preenchendo a lista foi colocada no bate-papo, por favor, toma cuidado, que às vezes a gente preenche o e-mail errado, e aí a gente não tem como enviar esse certificado para as pessoas. Então, eu peço, na hora que terminar de digitar, dá uma conferidazinha, porque às vezes a gente até resolve. Por exemplo, hoje teve um e-mail que veio com N. Então, a gente resolveu com tranquilidade. Mas, às vezes, a pessoa digita e não presta atenção e a gente não consegue resolver. Tá? No outro evento, a pessoa não colocou o nome, mas como colocou o e-mail certo, a gente entrou em contato. Tá? Só esse recado aí. Professor Molina. Obrigado, boa noite a todos. Primeiro, professor Sérgio, queria parabenizar pela brilhante palestra. Você levou todo mundo da mão, mostrando uma estatística histórica até chegarmos ao projeto dentro da UENF. Parabéns, é um trabalho realmente extremamente importante. As definições, os conceitos foram muito claros em termos de o que significa verdadeiramente a inclusão social em todos os seus níveis, com todos os seus atores. Realmente, para mim, foi uma oportunidade fascinante, que é a palavra mais correta, de ter escutado tudo que eu escutei aqui. Bom, para quem não me conhece, eu não ouvi falar, estou pró-reitor de graduação na UENF. A UENF, 45% das vagas oferecidas anualmente são para estudantes cotistas, e dentre os estudantes cotistas, 5% estão no grupo que atende candidatos com deficiência, filhos civis militares, bombeiros militares, inspetores de segurança, administração penitenciária, mortos. Então, vejam bem o número pequeno, estamos falando de 45% dos estudantes são cotistas, do total de estudantes cotistas, os estudantes, 5% estão neste grupo, ainda dividindo com outros tipos. Em números totais, das 558 vagas que a UENF oferece para ingressar na universidade, 30 estudantes estão dentro deste grupo. Esses estudantes, principalmente os estudantes com deficiência, as informações são bem insuficientes para a gente tomar acolhimento a esses estudantes. Muitas vezes o professor não é avisado ou não tem informação suficiente para chegar a esse professor. Para o primeiro dia de aula, de repente aparece um estudante com deficiência visual ou um estudante com deficiência motora ou auditiva. São situações realmente que a gente poderia evitar. As assistentes sociais são as que recebem as informações de todos os estudantes cotistas. Elas têm um perfil, obviamente, que elas analisam dentro do perfil dos estudantes cotistas, principalmente há uma restrição para necessidades chamadas renda familiar. Há uma restrição para ser encaixado nos diversos níveis de cota, fora estudantes com deficiência. Então, elas fazem um encaminhamento, mas elas também veem os estudantes com deficiência. Então, eu precisaria de mais informações, muito mais informações,
para não levar susto na hora de que comecem as aulas. Eu preciso de um assistente que acompanhe o estudante. Por exemplo, agora em 2021, surgiu um estudante com deficiência do espectro autista na engenharia de materiais. A professora falou assim, não, eu preciso de um auxiliar. Agora, quem é esse indivíduo? Quais são as necessidades que esse estudante precisa ser necessárias para acompanhar o curso? Assim, ele não é um especialista em desenho, ele não é especialista em cálculo, ele não é especialista, a meu ver. Ele também não é especialista em autismo. Não tem auxiliar. Tem auxiliar para pessoas com deficiência visual, tem auxiliar de Libras, que são os auxiliares que são os tradutores, né? Mas, assim, uma pessoa que vai te acompanhar, um aluno com espectro autista, você não tem especialista nessa linha. Então, é pura imaginação que nós vamos ter um auxiliar para acompanhar um aluno com espectro autista. O que ela precisa é entender em que nível do espectro autista o aluno se encontra e que se ela vai ter que trabalhar com materiais mais coloridos, se ela vai ter que fazer uma avaliação, mudar o sistema de avaliação dele, se ele tem problemas de convivência com outras pessoas. Então, ela precisa... Existe um diagnóstico médico e o diagnóstico pedagógico que devem vir juntos. Eu sou favorável a todos os alunos que ingressam por cota, por deficiência, a apresentarem os respectivos relatórios médicos. A deficiência é uma situação médica definida. Tudo é definido. Uma pessoa autista é definida, então as assistentes sociais deveriam trabalhar com o recebimento sigiloso da ficha médica, né? E aí sim, a partir da ficha médica identificado esse aluno, eu sempre falo, todo aluno com dificuldade, para mim, merece apoio, mas para que a gente consiga focar realmente no nível já definido, que é diferente a questão pedagógica da questão médica, mas é a questão médica que define a deficiência em si. Um exame de visão, um exame de audição, um exame de autismo e um exame de dislexia, por exemplo. No Brasil não é obrigado, você não pode obrigar, mas a partir do momento que o aluno se inscreve para a cota de pessoas com deficiência, ele tem que comprovar com um atestado médico, é o que a lei diz. Então, a partir desse momento, uma pessoa que usa um aparelho, por exemplo, ela tem uma deficiência, mas ela não se encaixa necessariamente na legislação de cota. Por quê? Porque ela tem uma deficiência leve que não está naquele grau de audição pior. Então, às vezes, ela compete por uma vaga com uma outra pessoa que tem uma deficiência que está realmente naquele nível. Então, quando aumentar a concorrência das vagas por cota de pessoas com deficiência, essas coisas vão começar a aparecer. Nesse momento, me inscrevi por cota. Como foi feita a confirmação? Então, a lei da pessoa com deficiência já estabeleceu todas as definições para que a pessoa com deficiência se encaixe na lei. E a própria lei diz que os atestados médicos são necessários para essa caracterização. Então, a partir disso, vem a parte pedagógica. E aí eu precisaria, obviamente, que vamos tendo essas informações, e essas informações sendo divulgadas para os coordenadores dos respectivos cursos onde esses estudantes irão, e esse coordenador ainda preparar os professores, aí entra o NAP oferecendo a capacitação de professores que estariam dispostos, precisaria à disposição dos colegas também, né, em fazer uma capacitação em técnicas de metodologias de ensino superior para atender estudantes com deficiência, né? Então, parabéns, Sérgio, nós estamos aprendendo também, professor. Nós estamos aprendendo na prática. Eu vou falar para você, eu não tenho formação, mas eu sou um cientista. Eu fiz um doutorado que me deu uma capacidade crítica e analítica profunda. Então, eu acho que nós que temos uma formação um pouco mais avançada
nós temos essa capacidade de entender os problemas de uma maneira mais analítica. Eu uso muito a minha formação de pesquisador para questionar, identificar e fazer as minhas ações. Então, nesse sentido, eu acho que o profissional que você precisaria na pró-reitoria, neste momento, é uma psicopedagoga que seria responsável por fazer essa entrevista inicial. Não é uma assistente social, é uma psicopedagoga. Então, e a psicopedagoga é uma pessoa que fez pedagogia e se especializou em psicopedagogia, em que ela é treinada e capacitada profissionalmente para essas entrevistas iniciais e determinação dessas necessidades. Eu tinha vaga para... Eu raramente consigo uma bolsista psicopedagoga para mim, porque a bolsa, o valor, às vezes não é bom, ou a pessoa não tem a formação realmente com a capacitação de psicopedagoga no nível para estar nesse nível da universidade. Então, a recomendação, a universidade vai abrir concurso para uma psicopedagoga, a universidade vai abrir um programa de contratação temporária de uma psicopedagoga, porque ela vai ter que ter uma responsabilidade formal. Como eu tenho uma assistente social, eu acho que a universidade deveria ter uma psicopedagoga para a pró-grade, para esses casos. É necessário porque é diferente o atendimento psicopedagogo do atendimento de uma assistente social. Então, acho que o melhor profissional que você teria para lidar com essa questão é um psicopedagogo. Como não tem curso de psicopedagogo, é um pedagogo com mestrado ou especialização em psicopedagogia. Tá? Se fica aí a minha recomendação, de repente, vocês abrirem uma vaga de bolsa temporária para te ajudar, coloque um bom perfil de psicopedagoga que já vai ajudar e muito ao ENF. Ela vai orientar vocês em todo o processo, se ela for uma pessoa com a formação mais adequada. Se for uma psicopedagoga com formação em educação especial, melhor ainda, né? Porque a psicopedagoga ela atende todos os alunos. Então, na verdade, essa questão dos alunos em si, ela é feita atualmente por um profissional chamado psicopedagogo, que é o que vai cuidar das dificuldades de aprendizagem em relação às questões psicológicas vividas por aquele aluno naquele momento. A assistente social tem uma função que eu acho que é um pouco diferente da função da psicopedagoga. Tá? A psicóloga tem uma função que é diferente da psicopedagoga. A psicopedagoga ela junta a pedagogia com o estudo da psicologia em nível de especialização. Tá bom? Acho que essa é a dica para a própria grade. Obrigado, Sérgio. Realmente é válido e é um momento que... Esses são momentos em que realmente propicia que a universidade cresça e evolua para um melhor atendimento às necessidades da universidade. Muito obrigado por ter me convidado a participar deste momento com todos os estudantes aqui. Muito legal. Obrigado. Pronto, Raquel. Podemos ir? Olha, o pessoal O pessoal gostou mesmo, ninguém quer sair, não. Ultrapassamos o horário, o povo está firme. Agradeço ao professor Sérgio, agradeço ao professor Molina, agradeço aos participantes dos diversas áreas do nosso Brasilzão aí, que está aqui presente, levando conhecimento aqui do nosso interior do estado do Rio, quase Espírito Santo, mas se faz pesquisa de qualidade, como mostrou o professor Sérgio. Sabemos que o professor Sérgio meio que interrompeu uma aula para dar atenção a gente, foi assim meio que forçado a ele não recusar, porque eu falei com ele, fui indicado falar com ele porque a gente queria que ele participasse, ele é o coordenador do PGCN, e é o nosso último evento esse ano. Ano que vem a gente já está planejando desde agosto outros eventos, mas esse ano é o nosso último evento online e a gente queria que fosse com ele. Muito obrigado, professor Sérgio, obrigado ao professor do Molina, que veio também. Então, obrigado, boa noite a todos, boa semana. Obrigada, boa noite a todos, pessoal.